sétimo ano, nós vamos falar nessas explicações aqui sobre as cruzadas, tá certo? Existe uma aula no YouTube falando sobre o Império Islâmico também, tá? Os árabes. Então, para entendermos as causas das cruzadas, temos que relembrar alguma coisa da expansão islâmica, né? Nós vimos aí que o islamismo surgiu durante a Idade Média, vimos aí que os muçulmanos conquistaram praticamente todo o Oriente Médio, norte da África, tá certo? Então, essas conquistas dos muçulmanos já haviam alertado os cristãos, né? Inclusive os muçulmanos tomaram a Península Ibérica, Portugal e Espanha, tá? No século VIII, mais ou menos, né? No século VIII e ficaram durante um bom tempo, né? Um bom período no controle dessa região, tá? Que hoje é Portugal e Espanha. Então vale a pena relembrar um pouquinho daquela aula no meu canal do YouTube, tá? Se alguém quiser, fica o convite. Bom, mas o que é que foram as cruzadas exatamente? As cruzadas foram expedições militares e religiosas dos cristãos para combater os muçulmanos que dominavam Jerusalém, a Terra Santa. Então, olha só, a tomada de Jerusalém é um dos episódios da expansão islâmica. Os muçulmanos dominavam já desde o século VII esta cidade, que é considerada uma cidade santa. Mas por que Jerusalém é uma terra santa? Qual a importância da Terra Santa, né? Jerusalém é cidade santa, sagrada para 3 religiões. Os judeus, porque ali eles tinham na antiguidade o Templo de Salomão, né? O Templo de Jerusalém, mandado construir pelo rei Salomão, com as várias invasões, guerras que a cidade sofreu. Sobrou apenas esse muro que vocês veem aí em cima, chamado de Muro das Lamentações. Bom, acontece que ele é sagrado para os judeus. Até os dias de hoje, os judeus vão pedir perdão para os seus pecados no dia do Yom Kippur, né? Colocam ali pedidos nas frestas dos tijolos do muro. Então, eles têm esse como monumento sagrado. Para os muçulmanos, essa também é uma cidade santa. Ali está uma das maiores mesquitas, né? É uma das 3 cidades mais sagradas aí para os muçulmanos. Está a mesquita de Al-Aqsa, tá? Cujo nome deriva do Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, tá? Ali está a cúpula da rocha, tá? Que fica em cima da pedra fundamental, na qual os muçulmanos acreditam que Maomé ascendeu ao céu, né? Então, Maomé, quando faleceu, né? Eles acreditam aí que houve uma ascensão do Maomé ao céu e foi nesse local que ocorreu. E para os cristãos, também é uma cidade sagrada desde a antiguidade, porque Jesus viveu grande parte da sua vida ali, ele não nasceu em Jerusalém, né? Mas ele viveu grande parte da sua vida, fez suas pregações ali, e ali está o Santo Sepulcro, né? O Santo Sepulcro que você vê nessa imagem aí de cima, tá? Então, o Santo Sepulcro que é também até hoje sagrado para os cristãos, apesar do corpo de Jesus não estar ali, né? Ninguém sabe onde está. Para os cristãos, ele ressuscitou. Mas o Santo Sepulcro era um local aí de muita peregrinação. Muitos peregrinos, especialmente cristãos, acreditavam que iriam obter ali a sua salvação, o perdão dos seus pecados, e por isso iam em peregrinação até Jerusalém e até o Santo Sepulcro, né? Visitar o Santo Sepulcro, tá? Ele é aberto até hoje à visitação. Bom, olha o grande problema. Em 1076, os turcos tomaram Jerusalém. Os turcos, eles são muçulmanos também, tá? Mas é uma etnia diferente da dos árabes, né? Então,
quando a cidade estava sob domínio dos árabes, eles permitiam a entrada de cristãos, aí, né, peregrinos cristãos. Já os turcos proibiram essa entrada, né? E quando os turcos proibiram essa entrada, esse não foi o único problema, porque além dos turcos tomarem essa parte do Oriente Médio, onde está Jerusalém, eles também começaram a tomar partes do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. No Império Bizantino, havia se criado uma outra religião. Foi o primeiro rompimento que a Igreja Cristã teve em 1054 com o cisma do Oriente. No Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, surgiu a Igreja Cristã Ortodoxa Grega. Então, os cristãos ortodoxos estavam proibidos de entrar nessa cidade e os cristãos católicos também estavam proibidos de entrar nessa cidade, Jerusalém, certo? Além disso, os turcos começam então a empreender aí movimentos violentos, guerras no Império Bizantino e massacrar os cristãos ortodoxos. Foi aí então que o próprio imperador bizantino pediu ajuda aos católicos para combater esses turcos otomanos. Então o Papa, em 1095, tá, ele fez esse discurso aqui para os cristãos. A todos que partirem e morrerem no caminho, em terra ou mar, ou que perderem a vida combatendo os pagãos, será concedida a remissão dos pecados, quer dizer, o perdão dos pecados. E combatam os infiéis, que sejam doravante, daqui em diante, né, quer dizer, cavaleiros de Cristo, os que antes eram ladrões. Que lutem agora contra os bárbaros, os que se brigavam contra seus irmãos e seus pais. A terra que vocês habitam é pequena e miserável para tão grande população, mas no território sagrado do Oriente há grandes terras, de onde jorram leite e mel. Tomai o caminho do Santo Sepulcro, tomai aquela terra da raça perversa. Então esse é o discurso do Papa da época, né, o Urbano II. Bom, o que a gente percebe do discurso dele, né? Ele está falando que é preciso combater os infiéis. Bom, em primeiro lugar, quem são os infiéis? Né? São os muçulmanos, tá? Os turcos, os árabes. Ele também promete a remissão, o perdão dos pecados aos cristãos que forem para o Oriente. E ele diz também que lá no Oriente vão encontrar terras de onde jorram leite e mel, ou seja, terras férteis, terras boas. Bom, e aí justamente ele fala para que os cavaleiros de Cristo empreendam essa ação. Bom, quem são os cavaleiros? Vamos lembrar da Idade Média, do feudalismo, né? Aliás, também tem uma aula no YouTube sobre feudalismo, tá, gente? Se você acessar lá playlist 7º ano, você vai ver todas as aulas que tem, tá? Mas os cavaleiros eram os guerreiros medievais, não é? Então, esses cavaleiros, eles eram nobres, só que apenas o nobre primogênito, o primeiro filho, herdava as terras, o feudo na Europa. E o restante se tornava cavaleiro, quer dizer, guerreiro, mas não tinha terras. Ora, foi passando o tempo, né? E a partir do século XI, XII, boa parte desses cavaleiros passou a viver o quê? De ataques às cidades, ataques às igrejas, ataques às pessoas que viajavam pelas estradas. Então havia uma onda de violência na Europa que o Papa pretendia resolver com as cruzadas. Bom, então aí nós vamos nas causas das cruzadas, né? Entendendo esse contexto todo, fica fácil da gente entender o porquê de empreender essas expedições militares, eles vão combater os muçulmanos, e religiosas, né? Quer dizer, tem uma motivação religiosa, tá? Que é retomar a Terra Santa.
Então, a primeira das causas é que muitas pessoas, muitos cristãos acreditavam que seriam salvos dos seus pecados. Então, isso já explica, em boa parte, aí, a adesão de muitos cristãos. A igreja queria acabar com essa onda de violência praticada por nobres sem terra, né, que viviam como ladrões, como o Papa falou lá no seu discurso, né? Volte lá para você ver, tá? Se você quiser. Então, esses nobres que empreendiam roubos nas estradas, ataques às cidades, eles estavam sendo convocados pelo Papa a ir combater quem realmente interessava, que eram os muçulmanos, especialmente os turcos. Os nobres vão em busca de terras e riquezas no Oriente. Assim, também vão ter muitos pobres, a gente vai falar de uma cruzada que foram muitas pessoas pobres, trabalhadores da cidade, desempregados, camponeses, que também pretendiam conseguir riquezas no Oriente. A Igreja Católica pretendia reunificar os cristãos. A Igreja vai em socorro do Império Bizantino, pensando justamente em reunificar essa cristandade, essa igreja cristã que havia se dividido, né? Então, refazer essa unidade perdida. Mercadores europeus vão se interessar pelas cruzadas. Por quê? Eles queriam ter o controle do comércio no mar Mediterrâneo. Então, agora preste muita atenção nisso, porque é o seguinte, o comércio com o Oriente era algo muito valioso. O comércio com o Oriente começa a ser feito já na antiguidade. E justamente se nós relembrarmos o que já foi estudado em outro ano, né, no 6º ano, a China era produtora de tecidos finos, feitos a partir do bicho da seda, que eram os tecidos de seda. E a Índia era produtora de especiarias, que eram temperos. Esses temperos vão ser usados não apenas para dar um gostinho na comida, era para conservação da carne e dos alimentos. E não vinham só esses produtos do Oriente, tá? Então, nós temos joias, porcelanas, ervas medicinais que compõem esse comércio feito com o Oriente. Ora, esse comércio era muito valioso e ele passava pelo mar Mediterrâneo. Então, os comerciantes italianos, na primeira oportunidade, eles vão tentar ter o controle sobre esse comércio. E, como eu disse, esse comércio é muito importante. Olha só, ele vai ser causa aí de muitos conflitos e, inclusive, das grandes navegações que levaram os portugueses e os espanhóis a explorarem a África e descobrirem a América. Então, aí em cima você tem um cavaleiro cruzado, né? Eles tinham esse nome de cruzados por usarem essa cruz vermelha em seus uniformes. Era o exército da igreja, né? Então, os cruzados basicamente estavam empreendendo uma guerra santa, né? Como os árabes empreendiam também guerras santas. Aqui nós temos aí os caminhos das primeiras cruzadas. Então, veja o seguinte, todas elas saindo da Europa, várias delas ou passando por terra pelo Império Bizantino, que está aí em laranja, é aí que estão os cristãos ortodoxos, para chegar lá em Jerusalém, no Oriente Médio, né? Controlado aí pelos domínios muçulmanos, pelos muçulmanos. Teve cruzadas que foram por mar também, usando sempre o mar Mediterrâneo. Era um mar que era usado para o comércio na época, de grande importância. Bom, houve, né, aí está mostrando 4 cruzadas, mas houve 8 cruzadas oficiais, tá? Oficiais por quê? Porque elas eram autorizadas pela igreja. Então, entre 1096 e 1270, foram 8 cruzadas. A primeira cruzada, que saiu em 1096, conseguiu tomar Jerusalém 3 anos depois. No entanto, esse domínio durou apenas alguns anos.
os turcos conseguiram retomar o controle da cidade, tá? Estou falando apenas das cruzadas aí com resultados mais importantes, tá? A quarta cruzada, que ocorreu entre 1202 e 1204, ela foi financiada pelos mercadores italianos de Gênova e Veneza. Havia um pretexto deles ajudarem o imperador de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, a reprimir rebeliões contra esse imperador. No entanto, esses cruzados não estavam interessados em Jerusalém. Eles acabaram se dirigindo a Constantinopla, invadiram e saquearam a cidade. E as cidades italianas, Gênova e Veneza principalmente, passaram a ter o controle desta cidade, o que lhes dava o controle do comércio no mar Mediterrâneo. Porque Constantinopla era um entreposto de comércio, era uma cidade muito rica. Em 1212, foi realizada a Quinta Cruzada, formada por 30.000 crianças. Bom, aí é que se pensar, o que as crianças vão fazer lá em Jerusalém? Elas vão conseguir ter algum sucesso, né? Bom, obviamente criança não tem treinamento militar, nem força, né? Não são soldados, enfim. Mas era um apelo, né? Era um apelo do Papa. Porque quem sabe a pureza das crianças, a falta de interesses econômicos, né, interesses financeiros, poderia gerar o sucesso dessa cruzada. Foi um engano, né? Com certeza um engano, porque essas crianças acabaram não chegando a Constantinopla. Alguns comerciantes ambiciosos venderam essas crianças como escravas, principalmente no norte da África. Então, resultou em fracasso também. É bom falar que houve cruzadas não oficiais também. E a que ficou bastante famosa foi a Cruzada dos Mendigos. Formada por pessoas pobres do campo e da cidade, né, que não tinham armas nem mantimentos para se manter. Ela não teve autorização do Papa, ela agiu de forma independente e acompanhou esses nobres que iam na primeira cruzada, né? No entanto, os pobres não tiveram a mesma sorte, né? Raros deles chegaram a Jerusalém, a maioria morreu no caminho, ou de fome, ou enfrentando os muçulmanos. Bom, então quais foram os resultados das cruzadas, né? Do ponto de vista de manter o controle sobre Jerusalém, elas resultaram em fracasso, né? Um tremendo fracasso, os cristãos não conseguiram isso. Do ponto de vista comercial, elas foram muito importantes para os europeus, porque deram às cidades italianas de Gênova e Veneza o controle do comércio de sedas e especiarias, ou seja, dos produtos valiosos do Oriente que vinham pelo mar Mediterrâneo. Essas cidades continuaram controlando a capital do Império Bizantino, Constantinopla. Tá? Houve intercâmbio cultural entre Oriente e Ocidente. Bizantinos aí com a sua arte em mosaicos, né, os pedacinhos de azulejo que formavam desenhos, os vitrais nas igrejas, as grandes igrejas com teto arredondado em forma de cúpula, né, influenciaram a arte europeia. E os árabes aí com seus estudos da medicina, da ciência, da astronomia, das navegações, influenciaram muito a Europa Ocidental. E, inclusive, deram impulso para um movimento que ficou conhecido como Renascimento Cultural. Nós vamos estudar mais adiante. A intolerância religiosa, no entanto, não desapareceu. Ela foi potencializada pelas cruzadas, continuaram a existir conflitos na Península Ibérica, Portugal e Espanha, entre católicos e muçulmanos. Na região dos Balcãs, houve conflitos sangrentos entre cristãos ortodoxos e muçulmanos, conflitos esses que perduram até os dias de hoje. Tá? Houve guerras sangrentas ali, como a Guerra da Bósnia, a Guerra de Kosovo, entre ortodoxos e muçulmanos, certo? Bom, então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se você gostou dessa aula, deixa um like lá no YouTube, né? Olha as outras aulas se você precisar, tá certo?
e bons estudos, então se cuidem, hein? Usem aí as máscaras, álcool gel, tenham todos os cuidados, tá certo? Muito obrigada.